Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 48. E hoje vamos falar sobre a busca por Deus. Você já parou para pensar em quantas pessoas buscam por anos um sentido, uma resposta ou uma direção e nem percebem que Deus está mais próximo do que elas imaginam? Será que Deus realmente está distante ou é a gente que não está olhando para o lugar certo? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ele, bispo mais jovem da história da Igreja Metodista Renovada no Brasil, empresário e multifranqueado com grande experiência no mundo dos negócios, especialista em expansão de franquia e gestão empreendedora, advogado de formação. Ele é líder do movimento Legendários em Uberaba, inspirando e transformando vidas por meio da fé e do serviço. Além de ser filho amado de Deus, marido e pai de 3 sacerdotes. Seja muito bem-vindo, Bispo Elias Reis. Que isso, hein, meu irmão? Com a apresentação dessa daqui, eu tô bem demais. Prazer imenso falar com você, com seu público, com todos os nossos irmãos. Que alegria poder estar aqui. Vai ser um momento especial aqui falando de Deus, o Senhor da nossa vida. Show de bola. Eu conversei aqui antes com o Bispo aqui, ele tem uma paz interior aqui que é contagiante, hein, pessoal? E Bispo, como eu mencionei para você no começo, antes da gente entrar no tema principal do nosso episódio, eu gostaria agora que você mesmo se apresentasse para a gente. Quem é o Bispo Elias? E conta um pouco também da sua trajetória até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Que isso, é um prazer, meu irmão. Eu sou bispo da Igreja Metodista Renovada hoje em Uberaba. Já tem 10 anos que estamos aí à frente desse trabalho incrível. Começamos ele do zero, lá dentro da universidade, da Faculdade de Direito aqui em Uberaba. Mas quando você me pergunta quem eu sou, se apresenta, eu sou um filho de Deus. Filho de Deus, eu acredito que é a maior posição que alguém pode alcançar, porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, a porta do céu se abre para nós. Sou o marido da Tatiane, minha esposa, uma bênção, pai do João, da Isabela, do José, 3 milagres do Senhor. Advogado, já tem algum tempo que eu não exerço, mas OAB ativa, acompanhando meus amigos, o mundo jurídico, semanalmente, uma bênção. Também sou proprietário da Festa Escova, já há 7 anos estou no mundo do franchise, já desenvolvi franquias dentro da odontologia e agora dentro da beleza, em Uberaba, em Franca, agora estamos abrindo a nossa própria rede. Enfim, uma criança, graças a Deus, uma criança que não deixou de sorrir, uma criança que não deixou de acreditar, uma criança que não deixou de ver que a vida é simples, uma criança que não deixou de ver o brilho nos olhos das pessoas. Eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente avança, mas não se esquece de onde veio, aí é um avanço saudável. Então eu procuro sempre crescer, amadurecer, ir, mas sem esquecer de onde eu vim. Esse é o Elias. A gente quando não esquece as raízes, né, Elias, é uma coisa, assim, é um valor, né, que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Porque eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso, né? Talvez não sei se pela fama, pelo próprio dinheiro em si, né? Que a pessoa começa a faturar ali com as empresas, ou até mesmo trabalhando como CLT que seja. Quando a pessoa esquece de fato as origens, a tendência é a pessoa cair em tentações que leva, entre aspas, ela até ao pecado, né? Ao pecado da carne, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, Elias. E para você que está nos acompanhando aqui no momento, já sabe, né? Você já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, ative também as notificações, dá um clique aí no sininho para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente sobe aqui no nosso canal no YouTube a toda semana. E comenta aqui pra gente o que você espera aprender com esse nosso episódio abençoado de hoje. Mas para começar, Bispo, eu gostaria de saber por você, realmente eu consigo me encontrar com Deus? Claro, porque hoje nós temos Jesus, que em Hebreus capítulo 9, a palavra do Senhor nos fala que ele entrou no lugar santo dos santos, mas não feito pelas mãos dos homens,
mas ele entrou no próprio céu, onde o véu se rasgou e hoje nós temos acesso direto a Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? As pessoas antigamente, antes da vinda de Jesus, elas ficavam muito bravas com os profetas e com Moisés. Porque Deus, para falar com o povo, usava ali seu instrumento, um profeta, um chamado. E o povo ficava bravo demais com Moisés. Se você estudar a história, você vê a indignação deles. Por que Deus não falava com eles? Tinha que falar com o profeta para falar com eles, enfim. E quando Jesus veio, Jesus quebrou essa burocracia. Então hoje em Cristo nós temos acesso direto a Deus, direto ao Pai. Só que hoje as pessoas ficam dependentes. Antigamente elas ficavam bravas porque precisavam de alguém que as levasse a Deus, e hoje elas ficam bravas procurando um pastor, um bispo, um padre, um sacerdote, alguma pessoa que seja, para falar com Deus. Tem certeza que você já viu alguém falando assim: "Ô, você não ora para mim? Ô, você não..." E é porque a pessoa não entendeu que hoje, dentro da casa dela, no quarto dela, Sim. na intimidade dela, em nome de Jesus, se ela buscar, ela encontrará. E por que você pensa que as pessoas não têm esse... A gente pode considerar isso como um hábito mesmo, né? O hábito da oração. Sim. Se trancar mesmo no quarto ali, se ajoelhar e orar, pedindo, agradecendo. Por que você pensa que as pessoas não têm isso? Eu acho que não é nem de hoje, né? Já é de um bom tempo pra cá, né? Isso aí a gente tá falando de rotina, né? Tudo aquilo que entra em rotina, as pessoas têm uma séria dificuldade. A oração, a vida de oração, não é orar. Orar é eu virar aqui, fazer uma oração e oro e tá tudo bem. Agora, a vida de oração, ela é um desafio. E se a pessoa entender que ela é como um músculo, olha o que eu tô falando, que ela é como um músculo, se você treinar a sua vida de oração, você vai ficar cada vez mais forte. Então, cada vez espiritualmente, você começa a ter mais envergadura. É como você ir na academia. Hoje eu vou na academia, eu não consigo carregar aquele mundo velho de peso que é aquelas pessoas que estão lá há muito tempo. A pessoa está lá já há muito tempo exercitando aquilo. Mas se eu, na minha medida, obedecer amanhã, semana, e ir construindo essa rotina, daqui a pouco, eu também, em questões de vida com Deus e vida de oração, estou forte espiritualmente, forte na palavra, forte na fé, porque, como eu te disse, é um exercício diário que a gente precisa desenvolver. E as pessoas hoje, bispo, sempre recorrem, né? A grande parte das pessoas, né? Sempre recorrem à oração, à procura, ao encontro de Deus, só quando realmente está precisando de algo. Então, assim, ora procurando algo em troca e não ter mesmo o contato e a intimidade, a certa intimidade com Deus. Eu já estou me sentindo em casa aqui, então eu vou falar algumas verdades aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma teologia muito errada, que é a teologia de que está sendo desenvolvida e pregada de que a pessoa ela não pode mais pedir para Deus, de que ela só deve chegar para agradecer. A palavra do Senhor nos diz: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e se abrirá. Se nós não pudermos pedir a Deus, nós vamos pedir a quem? Se Deus não for o nosso socorro, nós vamos buscar socorro aonde? Mas respondendo a sua pergunta, as pessoas hoje elas estão tendenciosas a buscar a Deus somente pela dor. Somente no dia difícil. É pecado eu buscar a Deus no dia da dor, no dia difícil? Claro que não, é aí que você tem que estar lá mesmo. Mas o que te impede de buscar a Deus quando está tudo bem? O que te impede de buscar a Deus quando tem saúde? Quando está com abundância financeira? Quando está realizado profissionalmente? Então, nós podemos buscar a Deus sim nos momentos da luta, da perplexidade, mas o que nos impede de também buscarmos a Deus quando estamos no auge da nossa vida? Quero te estimular a isso. E as pessoas também, bispo, se afastam de Deus por falta de autorresponsabilidade também, eu enxergo dessa forma. Porque tudo é culpa de Deus. Sim. Se aconteceu algum imprevisto na minha vida, é culpa de Deus. Sim. Se eu não conseguir resolver aquele imprevisto, é culpa de Deus. Sim. E acaba que a pessoa, por não se autorresponsabilizar por isso e não ter essa intimidade com Deus, se afasta cada vez mais de Deus. É isso, né? Exatamente. E a gente recorrendo à palavra de Deus, Tiago diz: ninguém diga que de Deus
sou tentado. Tenho certeza que você aí de casa, você, meu irmão, já ouviu muitas pessoas falar, não, Deus fez isso comigo para me ensinar. Deus fez isso comigo para me provar. Deus fez isso comigo para aquilo ou para aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nós temos um Deus que lança uma doença para depois curar? Será que nós temos um Deus que complica o caminho para depois descomplicar? Então eu acredito que é como você disse. As pessoas, pelas suas más plantações, realizam más colheitas. Só que graças a Deus, que quando nós também erramos, pela graça de Deus, o favor que não merecemos, o Senhor ele usa dessas situações que eram para nos matar, para nos ensinar, nos corrigir e nos dar um novo estilo de viver. E assim, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas também têm que ter o discernimento e até mesmo assim, a questão de, por exemplo, o que eu vou pedir para Deus? Sim. Se eu vou pedir paciência, qual é a principal forma de você ter paciência? É você ser, entre aspas, tentado pela não paciência para aí assim você adquirir aquela paciência. Então assim, quando você pede paciência, com certeza vai aparecer alguém, alguma situação na sua vida, seja ela objeto, coisa ou até mesmo pessoas que vai tentar a sua paciência para você calejar aquilo ali e de fato Com certeza. Vamos trazer aqui um pouco uma ilustração meia engraçada. Você já viu que é quando você entra num jejum que aí que a fome vem? Sim. Cara, você faz o jejum do refrigerante, o seu amigo aparece com a coca geladinha naquele tempo. Não, vou fazer um jejum de carne, de churrasco. É naquele dia que você é convidado para o aniversário. O que é o cardápio do aniversário? O churrasco. É nisso daí. E assim, a principal fonte, uma das principais fontes para eu ter esse encontro com Deus é a partir da palavra, né? Com certeza. A palavra de Deus, ela, quando revelada, ela não é apenas uma frase, uma expressão, uma ortografia. A palavra de Deus, quando ela é revelada, ela é o próprio Cristo. Existe a palavra escrita e existe a palavra revelada. O que está escrito aqui, ó, é a palavra escrita. Mas a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela se renova em nós. Elias, quando que ela se renova em nós? Quando que ela se torna, de fato, essa vida? Quando ela é revelada. E quando ela é revelada, é Cristo falando em nossos corações. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é somente um livro ou uma escrita. A Bíblia, a palavra de Deus, quando ela é revelada, é Cristo em nós. Então é tremendo. E Elias, tem uma forma correta para quem nunca teve acesso à palavra iniciar a leitura da Bíblia? Porque eu vejo que tem pessoas que leem a Bíblia assim, como a parte lógica mesmo da coisa, né? E tem pessoas que não, pegam a Bíblia, vão ver e abre ali. Tem uma maneira certa para quem nunca leu a Bíblia iniciar a leitura? A Bíblia ela não tem uma sequência cronológica. Não é que ela começou aqui no Gênesis e eu vou. Eu quero te dar um conselho, se é que eu posso, você que nos assiste. Não tem o hábito de ler a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. O que você deve fazer? Começa nos evangelhos. Qual que seria a minha dica? Começar com o livro de João. Você não precisa ler tanto. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, já li tantas vezes a Bíblia, glória a Deus por isso. Mas não é a quantidade de vezes que você lê, é a quantidade de revelação que você tem. Leia o Evangelho de João, leia ele pelo menos umas 3 vezes seguidas. Aí do Evangelho de João vai para Mateus, Lucas e Marcos. Mata os evangelhos. Porque quando você tem a compreensão dos evangelhos, você tem a compreensão de Jesus, da história de Jesus. É você colocando no primeiro lugar quem tem que estar no primeiro lugar. São livros de fácil leitura, de fácil compreensão e de muito crescimento espiritual. Então, o meu conselho é começar nos evangelhos. Depois, vai ali para as escritas de Paulo, que está logo depois. Ali tem várias cartas de Paulo, o apóstolo. Você vai conhecer, você vai crescer não só teologicamente, mas também historicamente, geograficamente. Isso é muito bacana. Muito interessante.
Eu tô dando um curso, cara, sobre escatologia. Já tenho 260 alunos formados, 130 formados, 130 formam hoje. Hoje é a minha última aula com essa turma. Ali, quando João teve uma revelação do Apocalipse na prisão em Patmos, e a gente vê que aquilo que João viu no Apocalipse, Daniel viu lá no Antigo Testamento. Então eu quero também dizer para os meus colegas, para os meus irmãos que me assistem, lê o Evangelho, aprende, vai ali para as cartas apostólicas de Paulo, depois se interessa um pouquinho sobre o Apocalipse, o fim dos tempos, porque às vezes o Apocalipse a pessoa fica com a cabeça morrendo de medo, tudo embaraçado. E o Apocalipse é tão simples, tão fácil e carrega uma mensagem tão forte. Muito bacana conhecer isso. E depois vai lá para o Gênesis e vai conhecer ali a história, ali o início com Moisés, ver a travessia do pessoal do Egito pelo deserto até chegar na Canaã. Enfim, a Bíblia é maravilhosa. Meu conselho é começar nos evangelhos. E para vocês entenderem, a Bíblia a gente tem que tornar ela um estilo de vida mesmo, né? Não é uma coisa que você vai pegar, não, eu vou ler aqui de forma rápida, sei lá, em um período curto de tempo e já acabei de ler e pronto. Não, a Bíblia você tem que ler constantemente ali, colocar como rotina do seu dia, como a gente mencionou aqui no início, e ter ela como estilo de vida, para a gente ter uma proximidade maior com Deus, porque a partir dela, ela é o ponto principal de conexão entre a gente como ser humano e Deus em si. Elias, agora eu gostaria de falar um pouco com você. Eu acho que cabe um episódio só para falar disso. Eu já estou me preparando para ter esse episódio, mas eu gostaria de saber por você se você enxerga dessa forma também, que uma das principais coisas que nos afasta de Deus são realmente os pecados? E se são, por que que o ser humano é tendencioso? Por que que o ser humano é tendencioso a pecar? Ter o pecado da carne? Porque a nossa carne é caída. Quando Adão e Eva cedeu à tentação, nós, a carne, o homem, caiu. Por isso que Jesus veio, para nos redimir dessa tentação e dessa carne caída. Mas como você bem disse, o pecado ele faz a separação entre o homem e Deus. O pecado ele te distancia de Deus. Não é que Deus se afaste de você, é você que se afasta de Deus. E aí a cada ponto você vai se distanciando cada vez mais. Perceba que não é a questão do pecadinho do pecadão. Embora exista sim. Às vezes as pessoas falam, não, pecado é tudo igual. Não é não. Não é mesmo. Perceba que tem pecados que te dão uma colheita pequena. Sim. E tem pecados que fazem um estrago total. Mas escuta, qual é o perigo? O perigo ele é igual para qualquer tipo de pecado. Porque toda pessoa que começa, mesmo que no pecadinho, ou vive aquela vida de iniquidade em uma coisa insignificante, ela vai abrindo portas. E portas cada vez maiores. Lembra do Davi? O Davi não caiu lá? E de uma porta de adultério ali, não caiu por uma porta de homicídio, não virou uma bagunça aquilo lá? Então é assim na nossa vida. Então o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Você pode ser um bispo, você pode ser um apóstolo, você pode ser um padre, você pode ser um arcebispo, você pode ser o que for. Se você não vigiar sua carne, cai. E se você não retroceder ao caminho da volta, do arrependimento, do perdão e persistir nessa vida de iniquidade, meu amigo, você pode ser o que for. A gente vê e acompanha tantos maus testemunhos. Por quê? Por pessoas que não querem voltar, insistem ali, e aí não importa o título que você tem, meu irmão. Antes de qualquer coisa, você é homem, mulher, Sim, tem uma natureza caída e vai petecar cada vez mais. Não é pelo título, né? É pelo ser humano que todos nós somos, né? Exato. E assim, como a nossa tendência, né, é ser tentado pelo pecado, conforme a gente ora, né, tem essa intimidade com Deus, a gente acaba se blindando ao pecado, Isso. né? Olha pra você ver o tanto que o negócio é, meu irmão. A Bíblia fala de como você deve lidar com o diabo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo eu resisto. Mas a carne, Jesus fala pra você, foge, sai correndo. Então se a minha dificuldade é o álcool, eu vou ficar brincando com álcool perto de mim? Eu vou ficar resistindo ali a bebida na minha frente? Em hipótese nenhuma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir, não tá onde está o ambiente.
Então, às vezes, não é questão de preconceito com o ambiente, preconceito com as pessoas, é questão de sabedoria. Aquilo ali eu não aguento, então se eu não aguento aquilo ali, eu não posso ficar perto. Mesma coisa da pessoa que tem dificuldade com pornografia. Você vai ficar a madrugada conectado? Meu amigo, terminou seus afazeres, vai fechar seus olhos e dormir. Porque senão a carne, que é fraca, cai. E aí, meu amigo, só Jesus na causa. E é nos pequenos detalhes, não tem jeito, né? Sim. São nas pequenas brechas ali que vira um pecadão ali Sim. no final, né? E vai te esfriando. Sim. Vai virando uma geladeira. O cara pode ser uma pessoa assim super espiritual. Se ele começa a flertar com o pecado e viver uma vida de pecado ali, ele pode ser uma bênção, pode cantar, pregar, tocar, expulsar demônio, curar doente, ressuscitar morto. Vira uma geladeira, meu irmão. Eu linko muito isso à minha vida, essa questão da bebida alcoólica, né? Há aproximadamente 4 anos que eu não ingiro bebidas alcoólicas. E essa questão do ambiente é que dita a regra, não tem jeito. Eu não me exponho a isso. Eu não vou em locais que o pessoal ingere bebidas alcoólicas. Então, assim, essa questão do ambiente. Exatamente. Se eu não enxergo isso como um valor para minha vida, por que eu vou estar inserido naquele ambiente? Sim. Não é que talvez, assim, eu vou ser 880. Sim. Talvez eu vou estar em algum momento com meus amigos ali e tal, mas não todos os dias. Porque Sim. se eu tiver todos os dias, a tendência é eu voltar a beber, né? Exatamente. É a pessoa que está perdendo dinheiro com o jogo, ou está perdendo a vida com o jogo. Você vai ter um aplicativo de jogo Sim. no seu telefone, você vai jogar, vaso. Você vai cair, tá? Aí você está exposto. Tem que bloquear, assumir. E não é questão de preconceito, de religiosidade, gente. É questão de você saber o seu limite. Sim. Todo mundo tem sua fraqueza. Eu tenho minhas fraquezas. E toda vez que eu quero colocar a minha carne em duelo com a minha fraqueza, vai cair. Tem que fugir mesmo. E para as pessoas que falam que tem o controle da própria vida nesse Nossa, Deus. Meu amigo, pessoa nervosa, se ela não domar a língua, não vai sair cada coisa escabrosa? Então, meu amigo, não adianta vir com essa questão de domínio não, que não vai. Não vai, não. Eu escuto muito assim, a minha vida não consiste nisso. A minha vida não consiste nisso. Aí de tanto viver a exceção passa a ser regra. Sim. Aí a gente entra também, né, Bispo, na questão do ego, do orgulho, né? Sim. As pessoas, elas não têm um coração ensinável. Quando eu falo as pessoas, eu não estou julgando quem está nos assistindo, estou falando nós. Nós somos pessoas assim que para quebrantar o nosso coração, para ele ser ensinável, ele tem que ser de fato quebrantado, quebrado. Porque no original, nós temos muita dificuldade de ser ensinado. É a mesma coisa de um pastor querer me ensinar como pastorear. E às vezes ele tá certo, às vezes ele sabe como me ajudar. Sim. Mas o meu coração é tão convicto de que eu sou um bom pastor e eu sei, que eu não me permito aprender. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque talvez tenha alguém de fora vendo por um ângulo maior que pode nos ajudar, porque tá vendo mais à frente. Sim. E, Bispo, você enxerga também que Deus tem que ser acima de tudo e acima de todos? Não só eu enxergo, a palavra de Deus enxerga. Jesus diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, Deus sabe de tudo que você precisa. Olhem para os lírios do campo, o Senhor sabe da sua necessidade. Aí ele termina lá, Mateus capítulo 6, lá no versículo 33, algo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas. Que coisas? Comida, bebida e roupa vos serão acrescentadas. Então nós vemos que às vezes a gente quer colocar Jesus como mais uma coisa na nossa vida. Queremos colocar Deus como mais uma coisa na nossa vida. E você precisa saber disso. Se Deus não tiver em primeiro lugar da sua vida, ele não vai estar em nenhum outro. Às vezes você quer colocar o seu trabalho em primeiro lugar e quer que Deus esteja ali. Não, mas é o meu trabalho em primeiro lugar. Então você dedica a sua vida só ao trabalho. Você quer que Deus esteja ali do lado acompanhando. Ih, meu filho, Deus não é acompanhante. Ou Deus está no trono da sua vida, ou ele não está em nenhum outro lugar da sua vida. Se o seu trabalho tomou o lugar de Deus, ele foi embora. Se sua família tomou o lugar de Deus, ele foi embora. Se os seus sonhos tomou o lugar de Deus, ele foi embora. Deus, ele não está em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Ou ele está no trono, ou ele não está em nenhum outro lugar da nossa vida. Então nós precisamos colocar Deus mesmo em primeiro lugar na nossa vida, para a gente ver a bênção dele se estender a todas as outras áreas dela. Eu te perguntei isso porque eu creio que
a gente acaba não priorizando isso e vivendo no automático, né? Sim, Porque eu acredito que a gente tem que ter a disciplina, a rotina, a constância também em Deus, sim, até para torná-lo ele acima de tudo e todos. sim. Porque quando a gente cai no automático, até uma pergunta que eu vou te fazer agora também, é que se você enxerga a grande massa hoje, está mais se afastando de Deus ou mais se aproximando de Deus? Como é que está essa interação da grande massa das pessoas hoje? Sua Olha, visão? eu enxergo o seguinte: se você vai aos cultos, às missas, às concentrações religiosas, elas estão cada vez mais cheias. Seria bom se elas estivessem entendendo o que Deus quer para a vida delas. Eu vejo então cada vez mais grandes concentrações de pessoas sem propósitos e pessoas que não querem encontrar propósitos também. Então, assim, nós vemos hoje cultos, a gente recebe aqui em Uberaba cultos aí com centenas e centenas e centenas de pessoas, igreja abarrotada, lotada, mas pessoas que não querem frutificar. Pessoas que querem ali buscando um entretenimento. É como se a pessoa fosse lá só para bater um ponto, né? Isso, para bater um ponto. Buscando um show de luzes, buscando um show de música. Quando eu falo show, é o seguinte: se a luz, se o louvor não ficar do jeito que elas querem, para elas não valeu a pena. Se o pregador naquele dia não tiver legal, tiver com uma dor, uma doença, ou não conseguir entregar um bom sermão, elas perdem. As pessoas hoje elas não estão procurando a igreja, elas estão procurando um shopping, um teatro. Elas estão procurando alguém que infla mais o ego delas. Então eu vejo uma grande concentração de massa, mas não de pessoas que estão buscando ser cheias de Jesus, porque existe algo aqui que a gente precisa entender. Jesus, ele pregava para grandes multidões. Jesus um dia colocou do lado do mar da Galileia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso que é uma loucura. Muita gente. Ele pregou, mas ele foi explicar o sermão só para 12 discípulos. Pessoas que queriam o profundo. Pessoas que queriam sair do raso. Porque no raso você ainda governa a sua vida. No raso você define se você vai para um lado ou para o outro. Mas quem quer ir para o fundo é as águas, a correnteza que leva. Então ir para o fundo é você abrir mão do seu querer e dizer para Deus: Senhor, faça a tua vontade, me leva para onde o Senhor quer. E quantas pessoas que querem isso? Muito pouco. Muito pouco. Então eu vejo sim pessoas buscando a igreja, buscando lugares, buscando para tudo, menos para serem frutíferas. Eu vejo que as pessoas estão tão perdidas que a próxima volta de Jesus não é mais como cordeiro, né? Segundo o Apocalipse, né? Mas se ele voltasse hoje como cordeiro, eu acho que mesmo sabendo da história de Jesus, ele novamente seria crucificado Meu irmão, pelo ego e pelo orgulho das pessoas. semana passada eu lancei uma versão de uma música africana que está viralizado e o nome da música é Jesus. E a gente lançou essa música no Brasil inteiro. Essa música está tendo uma repercussão tão grande que eu lancei ela na versão sertaneja. E aí tem ali um baita público que gosta demais e um baita público que fala cada coisa ridícula, horrorosa, cada crítica destrutiva. E aí eu falei, gente, eu preciso saber quem são essas pessoas. E quando eu fui ver da onde vinham as críticas, eu não estou falando as ofensas. Vamos para um pouco mais à frente. Sim. As ofensas. As ofensas vinham do meio religioso. Eram pessoas que tinham carga em igrejas, pessoas que têm carga em igrejas, pessoas que vivem dentro do sistema religioso. E quando você olhava ali para as pessoas que louvavam, agradecia, que parabenizavam, eram tudo pessoas que não estavam inseridas dentro do sistema. Então eu tenho, dentro dessa pergunta que você fez, convicção de que se Jesus estivesse aqui mais uma vez em Cordeiro, talvez até nós, o sistema religioso, talvez nós estamos também inseridos dentro disso, Jesus estaria morto mais uma vez, crucificado como maldito. Disso eu não tenho dúvida, porque quando você aponta e começa a criticar a própria mensagem, você não está falando da mensagem, você está falando do mensageiro. Sim. E o mensageiro é Jesus, então disso eu também não tenho dúvida. Por isso que, como você falou, lá atrás ele veio como cordeiro, só que agora ele vai vir como leão. Elias, e qual foi o momento que você decidiu entregar a sua vida para Jesus? Eu nasci num lar cristão.
Eu nasci num lar onde meus pais também são pastores, né? Então eu cresci vendo eles pastorear a igreja, cuidando das almas, das pessoas. Então eu nasci nesse ambiente. Na minha adolescência, eu comecei a ajudar minha mãe e meu pai nas ministrações, tocando ali algum instrumento, cantando, ajudando nas ministrações do culto. Só que na minha juventude, na faculdade, eu dei uma desviada, mas não uma desviada de estar completamente fora. E aos cultos, mas eu comecei a viver uma vida dupla. Vamos lá, que é melhor assim. Comecei a viver uma vida dupla. E nesse meio, comecei a namorar com a minha esposa. E a minha esposa engravidou quando a gente ainda era namorado. Esse trem virou uma bomba atômica dentro da igreja. Vaso do céu. Só que junto com isso caiu também a ficha. Eu preciso virar homem. Eu preciso virar homem de Deus. Eu preciso tomar rumo na minha vida. Então a gravidez do João, que é o meu primeiro filho, de 14 anos, na gravidez dele, ali a ficha caiu. Ali foi como o encontro de Jesus com Nicodemos. Tem que nascer de novo, vaso. Ali eu nasci de novo. E foi ali, a partir dali, que tudo começou a mudar. E uma bênção, graças a Deus, pela vida do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos, de todo mundo. Ali que foi o verdadeiro encontro. E você como empresário hoje, como é que eu consigo manter os meus princípios e valores nesse meio empresarial? Porque a gente nesse meio lida com várias pessoas, vários tipos de pessoas, várias tentações, várias propostas. Sim. Então como é que eu consigo lidar com isso? Vigiando a mesa que você senta. Tem pessoas que só querem sentar na mesa do dinheiro, da vaidade, do orgulho, do ego. Eu entendo o valor do network. O network é uma coisa sensacional. Mas existe um network doentio sendo pregado e alimentado por grande parte do empreendedorismo, que é o interesse pelo interesse. O interesse pelo interesse não é saudável, não é bom. Ele quebra princípios. Princípios da compaixão, da misericórdia, da autoajuda, da ajuda mútua. Então, o que eu entendo sobre um bom network, um network saudável? É aquele que eu somo na sua vida, mas além de eu somar na sua vida e você somar na minha, existem coisas maiores por detrás. Que é o respeito, a admiração. É a ajuda não só pela ajuda, é a ajuda pelo quê? Porque uma amizade está sendo construída. Uma confiança está sendo construída. Um relacionamento está sendo construído. Hoje, então, eu tomo muito cuidado com as minhas mesas nesse meio empreendedor. Eu vou ser bem sincero, meu relacionamento é um relacionamento muito superficial nesse meio. E eu preservo muito os valores da palavra na minha vida, meus relacionamentos cristãos. E eu acredito que isso trouxe uma saúde para os meus negócios muito grande, que eu não me perdi ali. Eu estou falando de vários negócios, eu estou falando de faturamentos milionários, eu estou falando de coisas grandes, mas que graças a Deus o Senhor me preservou por eu resistir a algumas mesas. Então eu preservo sempre a mesa de pessoas que têm os mesmos princípios que eu, até mesmo dentro do empreendedorismo. E o dinheiro em si, em alto volume, para muitas pessoas acaba sendo uma perdição? Uma perdição porque eu vou te falar, não é só pela tentação do dinheiro, que o dinheiro tenta mesmo. Uhum. Mas deixa eu te falar, se você não consegue administrar um salário, imagina se administrando um faturamento milionário. Eu vejo que muitas pessoas não podem mexer com dinheiro. Não podem por quê? Porque não têm educação financeira. Não sabem, se perdem mesmo. Então, às vezes, a gente está olhando aí alguns companheiros aí faturando centenas de milhares ou milhões. Eu me preocupo, porque você só vê assim, nossa, está construindo um grande castelo que vai tomar um tombo enorme por despreparo. Então, é essa visão. Você quer mexer com dinheiro, meu filho? Você quer ter faturamentos enormes? Você quer mexer com um grande volume? Primeira coisa que você vai pedir a Deus é sabedoria. E a segunda coisa, trabalhar por capacidade. Porque na medida que você vai avançando e crescendo, maior é a sua responsabilidade. Então, mais firme tem que estar seus pilares. Bispo Elias, agora eu gostaria de saber por você, como é que é, né, se tornar o bispo mais novo da igreja metodista renovada?
Ah, cara, um presente de Deus. Conta um pouco dessa história pra gente. Nossa, então, rapaz do céu. Então vamos voltar ali na gravidez da Tati, João ali, preciso nascer de novo. Você foi pai bem novo, né? 20 Já aninhos. tá com 14 anos. Tá com 14, eu fui pai com 20, minha esposa tinha 17. Então ali eu tive, de fato, a ficha caiu. No que a ficha caiu, eu falei, eu vou servir a Deus. Eu abri a minha casa para uma célula. E eu comecei toda semana a ter uma reunião de oração na minha casa. E foi assim por anos. Então na minha casa, e aí essa célula começou também a acontecer na casa de alguns irmãos, de alguns amigos aqui de Uberaba. Então eu comecei a servir a Deus, meu irmão. Ir para dentro aí desses carros e ir para Gameleira, Valim de Melo, Alfredo Freire, Boa Vista, Residencial 2000. Nossa, quantas células. Então eu comecei a servir a Deus, e a partir dali houve a necessidade de ter um lugar para se juntar. Então aí abrimos o nosso primeiro templo, pequenininho, lá na Olegário de Queiroz, no bairro Universitário. Dali quebramos a parede, expandimos, e aí então foi nascendo algumas necessidades. Necessidades do quê? Nosso trabalho está crescendo. Eu era só um jovem, não tinha nenhuma ordenação pastoral. Então eu fui ordenado primeiro diácono, fiquei em prova, fui aprovado. Aí, na medida que o tempo foi passando e a igreja foi crescendo, fui colocado à prova como pastor, depois ordenado, porque fui aprovado como pastor. Passou-se um tempo, mais igrejas começaram a entrar debaixo da minha responsabilidade. Eu comecei a dar suporte para outras igrejas, comecei a dar suporte para igrejas em outras localidades. Então aí eu fui colocado à prova como bispo, depois aprovado. Então existe uma diferença, as pessoas às vezes pensam que é só questão de título, de vaidade. Não, existe o porquê. Sim. O que é o pastor? O pastor é o que pastoreia uma igreja local. Quando eu era pastor só em Uberaba, de uma igreja local, pastor. Quando começaram a haver a necessidade de ajudar, cuidar e dar suporte para outras igrejas em outras localidades, aí mudou a minha função. Eu sou pastor em Uberaba, mas dessas igrejas eu sou supervisor. O que é um bispo? O bispo é um cargo administrativo. Bispo é um cargo de supervisão de trabalhos que estão acontecendo em mais de uma localidade. Então, por assumir essa responsabilidade tão novo, não foi nada assim premeditado, aconteceu não, Deus tinha isso, né? Então, assim, fui ordenado muito novo, fui colocado à prova a bispo com 27 anos eu fui colocado à prova, e com 30 anos eu fui ordenado, aprovado como bispo, e é uma bênção, glória a Deus por isso. E foi nesse processo, durante esse processo, que você notou que esse era de fato o seu chamado? Ah, sim, sim. Cara, depois que eu comecei a cuidar das almas, das vidas, e eu não vivo disso, né? Não é a igreja que me dá retorno financeiro, não é a igreja que me sustenta, não é a igreja que paga minhas contas. Mas depois que eu comecei a cuidar das almas, das ovelhas, eu via que eu entregava daqui e Deus me entregava de cá. Eu entregava daqui e Deus me entregava de cá. Eu quero te dar um conselho. Sabe onde que está a prosperidade? Isso aqui também serve para você. Prosperidade não está no seu negócio, prosperidade não está no seu trabalho. A prosperidade está na boca do peixe. Vamos lembrar da Bíblia? Quando vieram cobrar Jesus o imposto, Jesus virou para um discípulo e falou: busca na boca do peixe o pagamento, o dinheiro. A moeda estava lá. O que é isso? Aquilo ali é uma resposta para a sociedade. Você quer prosperar no seu negócio, nos seus estudos, você quer prosperar na sua vida? Cuida dos filhos de Deus. Pastoreie os filhos de Deus. Ame as pessoas, valorize as pessoas, ensine a palavra, ore pelas pessoas. Você entrega daqui e Deus te entrega de lá. E essa entrega, essa conexão, você pensa que as pessoas deixam de ter isso até por não saber quem realmente são? A falta de identidade. Porque, que nem, né, a gente conversou no início aqui sobre o Paulo Vieira, né? Ele fala muito de crenças, né? Que a gente tem crenças que limitam a gente. E uma das principais crenças para mim é essa crença de identidade, a pessoa não se conhecer. Sim. A partir disso, a pessoa não se conhecendo,
ela não consegue se conectar com o próximo, se conectar com Deus, viver uma vida em Deus, isso também é ocasionado por isso? Claro, claro. Às vezes as pessoas, elas não vivem essa vida porque elas não se veem como filhas de Deus. Às vezes a pessoa só se vê como pecadora. Ela só se vê como aquela pessoa que não consegue, que cai no pecado. E aí o diabo, ele é especialista em lançar condenação, especialista em lançar culpa. E aí essa pessoa se sente cada vez mais oprimida, cada vez mais cansada e cada vez mais distante do propósito dela. Tem pessoas que não servem a Deus, pessoas que não entregam algo a Deus. Por quê? Porque se vê incapaz. Não, eu não sei falar. Não, eu sou muito vergonhoso. Não, eu sou muito tímido. E nós temos que pregar tanto em que, na minoria das vezes, sejam usadas palavras. Você consegue pregar, você consegue entregar com seu testemunho. Você consegue entregar com seu exemplo. Você consegue entregar com seu amor, com a sua caridade, com a sua bondade. Então, eu acredito justamente nisso que você falou. Essa crise de identidade, muitas das vezes, impedem as pessoas de fluírem no chamado que Deus tem para a vida delas. Mas existe um remédio para isso, você sabia? O remédio é o sangue de Jesus. A Bíblia nos relata que os soldados romanos pegaram aqui a barba de Jesus, e arrancaram. E que neste momento o sangue escorreu da barba de Jesus, do rosto de Jesus. O que é a barba? A barba para um homem, ainda mais um homem do Oriente Médio, que era onde Jesus estava exercendo sua vida, seu ministério, aquilo ali significava muita coisa. Você arrancar a barba do homem é deixar um homem pelado. Então ali, quando retira a barba de Jesus, é desfigurado que é a identidade dele. Então Jesus teve a sua identidade adulterada para que hoje a minha e a sua fosse preservada. Então eu quero dizer para você que tem alguma dificuldade de se enxergar como filho de Deus, nova criatura e um mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra. Cristo já teve a sua identidade adulterada para que a minha fosse preservada. Então eu não aceito essa baixa autoestima, eu não aceito esse espírito de condenação, eu não sou derrotado, eu não sou incapaz, eu sou filho de Deus, mais do que vencedor e uma nova criatura. Mesmo que as pessoas te digam o contrário. Cabeça fritando aqui, hein, pessoal? Cabeça fritando. Muito conhecimento aqui, passado pelo Bispo Elias. Bispo, agora eu gostaria de entrar nessa parte da comunidade da igreja. Ela realmente, de alguma forma, ela me ajuda a ter uma proximidade maior com Deus? Ou não necessariamente? Tem igrejas que mais me afastam de Deus do que me aproxima? Como é que é essa interação entre homem, mulher, igreja, Deus? Amém. A igreja, ela precisa ser pautada na palavra. A igreja precisa ser uma igreja bíblica, porque não é a gente fazer a igreja do nosso jeito. Por conta da cabeça do homem que várias heresias nascem. Então procure uma igreja na palavra, só que saiba, igreja é indispensável. A comunhão com os irmãos, a comunidade é indispensável. Não caia nessa balela de eu busco a Deus aqui do meu jeito sozinho na minha casa. Não caia nessa história, não, eu vou ficar assistindo os cultos aqui em live, porque se você não entendeu, você não vai numa igreja só para prestar culto a Deus. Você também vai numa igreja para você estar em comunidade, em comunhão com seus irmãos. Igreja não é só cantar a Deus, não é só orar a Deus, não é só adorar a Deus. Igreja também é se interessar com o alheio. É por isso que eu sou um caboclo meio diferente assim, dentro da igreja. As pessoas às vezes não gostam de que fala pro seu irmão, cutuca o seu irmão, mas eu faço questão de ter um pouco disso dentro dos sermões que eu prego, porque as pessoas elas querem estar cada vez mais sozinhas. Elas querem ir no culto, sentar lá, fazer o que tem que fazer, levantar e ir embora e não estar conectadas com ninguém. Você precisa olhar no olho do seu irmão, você precisa ver a aparência do seu irmão, você precisa saber como ele está. Isso é uma família. Não tem como eu entrar na minha casa e não querer estar com a minha esposa, com os meus filhos, olhar nos olhos deles, falar com eles. E as pessoas estão indo na igreja querendo ter o seu momento e ir embora. Cara, isso é ridículo. Eu faço questão, eu quero que acenda as luzes da igreja toda.
Eu quero que você saia do seu lugar e cumprimente seus irmãos. Por quê? Porque deixam as luzes todas reduzidas, tudo apagado. Você chega, ocupa o seu lugar. Então aí você faz a sua oração, você faz o seu culto a Deus, acaba e você vai embora com a sua vida. Que igreja é essa, cara? Isso não é igreja não, meu filho. Você precisa entender que culto, igreja, não é só entregar algo a Deus, mas é também entregar o seu irmão. Lembre dos mandamentos. Amar ao Senhor acima de tudo, com toda a sua força, seu coração, seu entendimento. E amar o seu irmão como a si mesmo. O seu irmão faz parte do culto a Deus. E nesse assunto ainda de comunidade, agora eu gostaria de saber desse movimento, Legendários. Como que funciona esse movimento? A partir de quando ele se tornou uma missão para você? Você é um dos líderes, né, que trouxe ele agora para Uberaba. Isso. Conta um pouco pra gente sobre esse movimento. Então, as pessoas mistificaram demais o legendário, né? Tudo que fala de legendário tem uma baita de uma polêmica. Sim. Tudo que fala do legendário é uma crítica, é uma coisa assim escancarada, né? Mas eu participei do movimento, já vai fazer aí 1 ano, uma benção, fui muito edificado. Deus falou muito comigo. Depois que eu subi a primeira vez, já fui várias outras vezes servir meus irmãos, estar lá, e cada vez que a gente vai é um renovo para a nossa vida, é um renovo para a nossa alma. E nós temos a alegria de estar encabeçando aqui o movimento em Uberaba. Quando eu fui, nós éramos apenas 3 legendários aqui. Hoje nós já estamos chegando aí à marca de 70 e acreditamos que ainda no fim deste ano, com o primeiro top, já tem até nome, a Cidade da Fé, é o nome da nossa montanha. Nosso top pioneiro em dezembro, acredito que a gente já vai passar aí para quase 200, 300. E 2026, a cidade de Uberaba vai ficar laranja. E o que é o legendário? O legendário é um encontro com Deus na montanha, cara. As pessoas mistificam demais. As pessoas pensam que a gente vai para lá ficar sofrendo, carregando trem. Não, moço. Você vai para lá ter um encontro com Deus. É um tratamento. É dias ali que você está na presença de Deus ali, se vendo como homem, como pai, como pastor, como empresário, como filho. Revendo seus valores, jogando fora tudo que não presta e recebendo de Deus coisas novas, abençoadas, é isso. E é forte mesmo esse encontro? Muito forte, impactante. Você é levado ao extremo, você é levado, assim, é um desafio. Ao extremo em que sentido, Elias? Você é levado assim a ver que você é mais forte do que você pensa que você é. Cara, a gente é impregnado na sociedade com tantas informações de que somos fracos. É o que a gente está falando de crenças limitantes, de que não damos conta. A maioria dos homens tem medo de ir porque pensa que é gordo e não dá conta, que é doente e não dá conta. Eu fui para lá, estava 135 quilos, diabético. Rapaz, na hora que eu cheguei lá, que eu vi que a força do Senhor em nós é absurda. Então você vai vendo assim que você não é tão ruim como você pensa que você é, não. Que existe valor dentro de você e que esse valor, ele floresce quando? Quando você deixa Deus entrar ali, ó, e desaguar rios e rios e rios em você, sua força se renova, seu ânimo levanta. Enfim, é algo muito bom e eu te aconselho, você que é aqui de Uberaba, a subir a sua montanha, que Deus vai falar muito com você. E Jesus, quando quis ter o contato direto com o Pai, se afastou, né? Exato, e é isso aí, você fala, Elias, eu vou me afastar pro meu quarto, tudo certo aí. Elias, eu vou me afastar na minha casa, tudo certo. Elias, eu vou tirar um tempo para ter um encontro com Deus aqui, vou me afastar. Não precisa ir na montanha, realmente não precisa. Mas você que quer ir, existe essa ferramenta. Então as pessoas às vezes criam crise demais, moço. Não, porque para eu ter um encontro com Deus, eu não preciso ir na montanha. Quem te falou que você precisa ter um encontro com Deus na montanha? Ninguém falou isso, não. Só estou te falando que existe essa ferramenta. E se você quiser usar dela, talvez você é uma pessoa que gosta do campo, talvez você é uma pessoa que gosta de fazer coisas novas na sua vida. Talvez você é uma pessoa que quer se relacionar com outras pessoas, conhecer gente diferente. É isso. Mas ninguém está dizendo que você não pode ter um encontro com Deus na igreja, no fim de semana, no quarto. Ninguém está falando isso, não. E as pessoas são muito imediatistas, né, bispo? Preferem atacar do que tentar entender como que funciona aquele movimento e compreender, né, de fato. Exato. Olha para você ver como que Deus agiu na minha vida nesse lugar. Vê se isso daqui não é milagre. Eu cheguei lá com 135 quilos. Minha glicose estava 400, cara. Olha pra você ver que loucura.
e fui para essa montanha. De tudo que eu vivi lá, eu conheci, na minha família, um médico que olhou para mim e falou: descendo dessa montanha, eu vou tirar você dessa situação que você tá. Desse jeito aí, você vai morrer cedo. Descemos a montanha. Esse médico começou a cuidar de mim em março. Nós estamos em agosto. De março para cá, de 135, tô com 82 quilos. A glicose em 79. Mudou minha autoestima. Mudou minha aparência. Mudou minha força, meu vigor, minha vitalidade. Perspectiva de vida aumentou. Saúde, tudo. Como que você vai falar que para mim foi ruim? Ou que não foi bom? Como que as pessoas querem que eu pregue que não, é ruim, não devo ir, se foi algo que Deus usou alguém para me ver e alargar o número dos meus dias? Não, cara, você tá doido. Então, assim, isso eu tô te falando do meu testemunho de algo pontual e bem racional. Fora os milagres, o sobrenatural, aquilo que a gente tá cansado de ver. Eu estudei com um rapaz, o testemunho desse rapaz, ele viralizou na internet, e ele é meu companheiro hoje de montanha. Eu estudei com ele quando a gente era adolescente lá no estado de Goiás, que eu morava lá. Ateu. Cara, ateu. Tudo que relacionava igreja e Deus, pra ele era zombaria. Chacota. Vivia no lamaçal do pecado. E ele cresceu assim. Se você perguntasse pra mim assim, Elias, quem é uma pessoa que você não acredita que converteria nunca? Eu ia te falar esse daqui. E aí um primo dele subiu a montanha e influenciou o cunhado e ele a subirem juntos na próxima montanha. E eles foram. Rapaz, esse menino disse que chegou lá asmático, perdeu a bombinha dele na caminhada, começou a ter crises. E aí no que ele começou a ter crise, ele teve um encontro com Jesus lá na montanha, foi curado da asma, no sobrenatural, curado da asma, liberto, fez o top os 4 dias inteiros, voltou, meu amigo, lá na chegada, entregou a vida para Jesus, confessou a fé, hoje participa da nossa igreja, lá no estado de Goiás, uma benção, um abraço pro João Gomide, meu irmãozão, que Deus te abençoe, companheiro de farda. Então você vê, assim, coisas sobrenaturais, milagres, salvação, cura, restauração de casamento. Agora você fala assim, mas também já teve escândalo com o legendário. Meu amigo, tem escândalo na minha igreja, hein? Tem escândalo na minha casa, tem escândalo na sua casa, tem escândalo nas empresas. Isso não é do movimento, da igreja. Isso é o quê? São pessoas. E pessoas, meu amigo, enquanto tiver pessoa, vai ter problema, pecado, erro, escândalo e tudo. Então, às vezes, a gente nivela tudo por baixo. Eu não sou desse. Eu gosto de ver as coisas pelo lado bom. E o Legendários é uma benção. É a mesma lógica do coach, né? As pessoas falam que coach não é uma profissão digna, não é uma profissão boa, só tem caloteiro. Mas aí, se a gente abrir o leque e ver todas as outras profissões, também tem os bons profissionais e os maus profissionais. Tá, só que a pessoa enxerga aquilo lá só pelo lado negativo da coisa, né? Tudo no lugar certo, na medida certa, é bênção, cara. É bênção. Então, se você for pegar... O negócio é quando a gente começa a inverter valores. Que tem homens alienados que colocam legendários acima de Deus? Tem. Fanático. Tá errado. Tá errado. Só que isso, meu legendário ali, não quer registrar, não. Tem pessoas que colocam legendários à frente da igreja, tá errado, e tá errado mesmo. Tem uns caboclos que largam a esposa para subir montanha, tá errado, mas isso não é um movimento. Isso aí são pessoas, não tem nada a ver. Então, assim, é como você disse, na medida certa, no lugar certo, enquadrado, vai ser bênção. Bispo, e eu vi que você trouxe um violão aí, mas antes da gente começar com as músicas aqui, que eu quero escutar a música que você falou, Jesus, né? Isso, o nome da música. Eu gostaria de saber por você, como é que tá a questão dos jovens hoje, nessa conexão, nessa interação com Jesus, com Deus. Por esse excesso de informação, mídias sociais, os jovens hoje estão mais se afastando de Deus ou mais se aproximando de Deus?
Então, é um pouco complicado a gente medir isso, mas o que a gente vê? A gente vê muita juventude se perdendo no meio dessa era da informação, e nós vemos também uma grande parcela aí sendo avivada, sendo transformada. Então eu acredito que nós, os mais velhos, a igreja, ela precisa preparar um ambiente para que esses jovens floresçam. E hoje o ambiente ele é digital. Sim. Hoje o ambiente é essa linguagem. Então o jovem, ele não quer ir lá na igreja ver mais aquele negócio antiquado, antigo, arcaico, não. Ele quer ser impactado. Só que aí a gente não pode se perder. Se perder em que maneira? Em achar que é aquilo. Nós entregamos o digital, a luz, o som, o LED, mas sem deixar de entregar o principal, que é a transformação por meio de Jesus. Senão vira entretenimento, como a gente já falou, e perde o principal, que é a transformação por meio da palavra. É só a maneira de entregar que está sendo diferente. Sim, né? mudar a embalagem. Mas a entrega é a mesma. Melhora a embalagem, renova a embalagem, mas o conteúdo, você permanece com o original, que é a palavra de Deus. E eu penso que é um desafio também para a igreja, né, Bispo? Porque é um encontro de várias gerações, né? Isso. Que a gente tem hoje, né? Isso, você chega ali na igreja, é toda faixa etária, pessoas em vários momentos da vida. A igreja, por isso que eu falo, cara, a igreja ela é um milagre. A igreja ela dá certo não é por conta de pastor, não é por conta de padre, não é por conta de bispo. A igreja dá certo por causa de Jesus. Porque é só Jesus para explicar um negócio desse dar certo. Falando em Jesus, agora eu quero ouvir a música. Opa! Tá, meu violão. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá, momento música agora, hein? Fala. Essa daqui que nós vamos cantar aqui, lançamento, hein? Versão da música Melhor Amigo, Jesus. Eu já tenho 2 CDs gravados, sertanejo gospel, e essa daqui nós trouxemos pro sertanejo. Nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço é Jesus. Nas horas amargas da vida, Jesus tá lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus pecados, ficou Jesus. Jesus, e o nome dele é Jesus. Jesus. Braba. Pode mandar mais, manda mais. Ó, essa daqui, No Tempo de Deus, essa daqui foi lançada em 2012. Sucesso aí no YouTube, o Brasil cantou essa música, canta até hoje. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. O homem faz seus planos, mas são os de Deus que prevalecem. É no tempo de Deus que a sua vida irá mudar. Você planeja o amanhã, mas Jesus já sabe a hora e o lugar. Isso aqui é um bolerão, ó. Sucesso também, composição autoral, hein? Entra no YouTube, coloca Eu Sei Que É Amor. E amor é o que sente por mim, eu sei que é amor. O que sente por mim, um pai dá seu filho a morrer numa cruz, salvar os perdidos, o seu nome é Jesus. Amor é o que sente por mim, eu sei que é amor. O que sente por mim, e eu não merecia um amor grande assim. Jesus se fez homem e morreu por mim. E eu sei que é amor.
E eu sei que é amor. Isso aí, Vaso. Tá na mão. Show de bola. Benção. Bispo, aproveitando a parte musical aqui. O louvor é uma forma também de eu me conectar e me aproximar com Deus? Demais, ué. O louvor é uma arma de vitória. Então, quando você estiver passando uma luta, estiver sem força para orar, o que você vai fazer? Cantar. Porque o louvor ele é tão poderoso, quando você liga uma música aí na sua casa, você pode estar sem força até para abrir a boca. Tem dia que a gente tá passando tanta luta, meu filho, que a gente não dá conta nem de abrir a boca. Coloca o Elias Reis aí para cantar para você, tora esse som aí, porque o louvor ele é arma de guerra. Ele é arma de vitória. Olha para você ver o que o rei Saul fazia. Quando ele estava com a alma ali toda complicada, ele chamava Davi para fazer o quê? Cantar, louvar, adorar. É isso que você tem que fazer também. Liga hinos na sua empresa, liga hinos na sua casa, valorize o louvor na igreja, porque o louvor, ele te conecta com Deus, ele faz subir para o céu, ele faz descer do céu. É uma bênção, Vaso. E eu me converti recentemente, né, bispo? E hoje eu tô numa escutativa de louvor que na minha cabeça eu me pergunto, né, por que as pessoas não escutam, a maioria das pessoas não escutam o louvor, escuta outros tipos de música ali. Eu tô vendo mais sentido hoje no louvor do que outros estilos musicais. Que bênção, cara. E olha pra você ver, as pessoas às vezes falam assim pra mim, Elias, você prefere pregar ou cantar? Não é questão de preferir um ou outro, mas quando você prega, passa uma semana, as pessoas já esqueceram o que você falou. Quando você canta, passa 20, 30, 40 anos e as pessoas estão cantando o que você cantou. Então olha o poder que tem no louvor. É uma bênção. E foi desde quando você inseriu nesse meio espiritual, você também canta? Igreja é um celeiro musical, né? Os melhores músicos, os melhores cantores são da igreja, nasceram na igreja ou saíram da igreja. A igreja é uma fábrica de talento. Então, por ter nascido já nesse ambiente, todo culto ter música, minha mãe é uma cantora maravilhosa, minha mãe canta e toca demais da conta, minha referência. Então, eu cresci nesse ambiente de música. E aí deu ali a adolescência, meu pai e minha mãe precisando de ajuda com as igrejas para conduzir o culto. E eu tava vendo ali um violão sobrando, um contrabaixo, uma bateria, um microfone. Comecei a aprender e aí logo já me floresci, já floresci pro louvor, pra música, já comecei a ministrar desde pequeno. Então assim, meus 14 anos, minha memória é eu com um violão e um microfone no pedestal cantando, ministrando culto. Então já foi assim, gravei meu primeiro CD em 2012, foi uma bênção, gravei meu segundo CD em 2014. E aí a igreja começou a precisar muito de mim, minha família, minhas empresas, fiquei dedicado só em Uberaba. E agora, nesse mês agora, Deus nos deu essa direção, lançamos essa música nova, Jesus. Já estamos aí fazendo agendas aí para todo lado. Bispo, agora eu gostaria de saber por você. Você tem algum testemunho de encontro com Deus para contar pra gente? Eita glória, são vários, hein? Mas eu vou te contar um que mexeu muito comigo, com a minha família, foi o milagre que a gente teve com o nosso menino, José Elias. Era abril de 2022, eu estava num culto e eu ouvi uma voz muito forte falando no meu interior, faça uma oferta. E eu sou ofertante, sempre fui muito generoso com as coisas de Deus. Falei, claro, faço, mas eu falei, não, eu quero uma oferta diferente. Quero uma oferta específica. E ele me falou que eu devia fazer. E na hora que eu me propus a fazer e entregar a oferta que ele tinha me pedido, no momento de sair do meu lugar e ir fazer a minha entrega, ele falou, divide essa oferta por 3 e coloque o nome de cada um dos seus filhos. Então eu tinha ali o João Gabriel de 10 anos à época, a Isabela 2 anos à época, 3 anos, e o José Elias estava na barriga da mãe. Então preparei, obedeci e entreguei. Passou uma semana, o José Elias nasceu. Super bem. Passou mais uma semana, o José Elias contraiu lá em casa uma gripe muito forte.
Essa gripe foi piorando, a ponto dele ir internado na UTI. E o Zé Elias ficou 30 dias na UTI, indo de mal a pior. Até que numa quinta-feira, eles chamaram eu e a minha esposa, falou, reúna a família, porque tudo que a medicina, tudo que o homem poderia fazer, nós fizemos, sem resultado, e mostrou a chapa do pulmão dele completamente tomado, fechado. O quadro era um quadro de atelectasia, que é quando fecha o pulmão, e todo o procedimento que ia fazendo foi piorando e agravando, até virar uma coisa assim caótica. Imagina, 30 dias na UTI, o trem estava indo de mal a pior mesmo. Numa quinta-feira foi declarado isso aí pra gente. Entramos num desespero profundo, mas sabendo que Deus era Deus. Passamos a sexta-feira, passamos o sábado, domingo de manhã, pensa o dia que eu estava acabado, você tá doido. Fui ministrar um culto lá em Conceição das Alagoas. Ministrei um culto 10 horas da manhã em Conceição das Alagoas, deu meio-dia, cheguei em Uberaba, era o horário da visita, peguei a minha esposa, 2 jovens, entramos ali dentro do hospital. No que nós abrimos a porta da UTI, nós vimos a médica. E a médica, ela não ia lá aos domingos. Quando eu olhei, eu já pensei, morreu. A pessoa tá lá com o mundo velho de papel na mão, eu falei, acabou. Na hora que ela chegou, ela me mostrou os papéis e falou, o filho de vocês está curado, Deus passou aqui essa noite. E ela pegou o raio-x dos últimos exames, pegou o raio-x que ela tinha acabado de fazer, e ela estava lá porque ninguém acreditava no que Deus tinha feito naquela madrugada. Então, de um quadro de morte à quinta, a um quadro de alta no domingo, de algo que o homem já tinha aberto mão. Isso foi algo que mexeu muito comigo, porque o mesmo Deus que curou ontem, cura hoje e para sempre vai curar. E aquela oferta para costurar, quando eu estava indo embora, Deus foi e falou para mim assim, existem ofertas, existem entregas que não é para você ter mais, não é para você ganhar mais, é só para você não perder aquilo que eu já te dei. É aí que eu aprendi sobre a oferta que protege, a oferta que não deixa você perder aquilo que você já conquistou na sua vida. Então foi algo assim sobrenatural, muito forte, que impactou demais a minha vida, levantou a minha fé e que possa levantar também a sua, de saber que nós temos um Deus que cura hoje. Glória a Deus. Segurando aqui para não me emocionar, porque é uma Glória a Deus. bem impactante. Eu nem imagino o que você e sua esposa e seu filho também passou na época. Mas, bispo, para a gente encaminhar para o final aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta séria para você. Para eu me aproximar, de fato, de Deus, eu preciso trilhar uma jornada? É uma espécie de maratona e não uma corrida de 100 metros? Exatamente, porque a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. Nossa vida é uma grande jornada. Nossa vida, ela vai passar por várias estações. Momentos em alta, momentos em baixa, momentos de muitos amigos, momentos de poucos amigos, momentos em que tudo dá certo, momentos em que tudo dá errado, momentos em que as portas se abrem, momentos que as portas se fecham. Então, diante de uma jornada tão extensa como é a vida, como não ter também uma jornada extensa de busca? Então não leve a sua vida com Deus como se fosse apenas um domingo, uma quarta ou uma célula. Busque ao Senhor sempre, faça dele o seu estilo de vida, busque a presença dele, para que nos momentos bons ele esteja lá, nos momentos maus ele esteja lá. Na verdade, nem é ele estar lá, que ele está em todo lugar, é você estar perto dele. No momento bom, você está com ele. No momento mau, você está com ele. Em todos os momentos, você está com ele. Bispo, gostou do papo? Que isso, muito bom. Obrigado por essa oportunidade. Estrutura maravilhosa, linda. Uberaba está bem servida aqui com esse podcast, com esse grande profissional. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Então, antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra nas redes, para ter uma proximidade maior contigo. Isso mesmo, ó. @Bispo Elias Reis no Instagram.
canal no YouTube, Bispo Elias Reis no YouTube, então no Instagram e no YouTube, Bispo Elias Reis, você vai conferir ali palavras, música. Também te convido a seguir a nossa página da igreja em Uberaba, IMR Uberaba, Igreja Metodista Renovada em Uberaba, fica ali na porta do Hospital Regional, na Avenida Alexandre Barbosa. E também siga a nossa página dos Legendários, @Legendários Uberaba. Bispo Elias, agora eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, principalmente para as pessoas que estão hoje afastadas de Deus. E após isso, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Claro. Uma oração aqui no nosso Amém. Espaço, abençoar esse nosso espaço aqui Amém. de comunicação. Trago a palavra baseada em cima de tudo que foi conversado aqui nesta última hora. A palavra do Senhor nos diz o que é necessário para encontrar a Deus quando a gente o busca. É buscá-lo de todo coração. Então, independente de como você está aí, me assistindo, feliz ou triste, doente ou curado, no pecado ou santificado, não importa. Busque ao Senhor a partir de hoje, busque ao Senhor nesse dia de todo o seu coração. E você vai encontrar com Ele. A palavra diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Para de negociar Deus com seu celular, com sua televisão, com seus sonhos, com seu trabalho. Coloque Ele em primeiro lugar e busque Ele de verdade, com intensidade. Você vai se encontrar com Ele, Ele vai se revelar a você e tudo vai mudar. E eu quero sim orar por você, orar por esse estúdio, orar pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Senhor Jesus, nessa manhã, tarde, noite, nós oramos buscando a Tua presença, buscando a presença de Deus. E em Teu nome, Jesus, clamamos neste momento que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a bênção que enriquece e que não traz dores. Quantas vezes, ó Deus, para ganhar algo, temos perdido algo? Quantas vezes, Senhor, para alcançar alguma coisa, temos perdido outras coisas? O Senhor é especialista em abençoar sem tomar, abençoar sem deixar perder. E é isso que eu oro, clamando ao Senhor neste momento. Abençoe a vida de quem está nos assistindo. Abençoe esse estúdio. Abençoe o meu irmão. Abençoe a minha vida. Abençoe, Senhor, todos nós com a sua bênção que acrescenta sem trazer perca, prejuízos e dores. Eu os abençoo e declaro toda sorte de bênção repousando sobre este lugar, repousando sobre essa audiência e declarando bênção sem medidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bispo, prazer, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar esse episódio abençoado de hoje. Pode ter certeza que convites futuros virão. Amém. Papo muito bacana. E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje. Para você que ainda não curtiu, clica aí no curtir e curta esse nosso episódio de hoje. Ative também as notificações para você ficar ciente de todos os novos episódios que a gente posta aqui semanalmente no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Se inscreva também no canal, escreva aí que é muito importante a sua inscrição. E comenta aqui o que você aprendeu, o que você aprendeu com esse nosso episódio de hoje aqui, um episódio abençoado. E compartilhe também para aquela pessoa que precisa ouvir e ver caminhos para se encontrar com Deus, caminhos que as pessoas ainda não têm ciência de como trilhá-los. Então te espero até a próxima semana. Fique com o Senhor, fique com Deus e tchau, tchau.